Graças e paz, mais uma vez nesta manhã, quadro Café com Reflexão. E falei para vocês do louvor, o contexto do louvor na adoração, nesta série Disciplina da Oração, oração como uma necessidade. Mas antes de dar continuidade, gostaria de convidá-los a deixarem aí os seus likes, a compartilharem, caso está sendo bom para você, compartilhe com um amigo, com uma pessoa distante e faça sua inscrição caso você ainda não é inscrito, porque então uma das compreensões para que eu possa dar continuidade e compreender que está sendo saudável estes quadros que estou propondo, e sabendo que pessoas estão se inscrevendo, porque de alguma forma tudo quanto está sendo proposto está sendo edificante. E hoje eu quero falar para vocês do descansar em Deus como aspecto da oração. Então a gente fala orar. Falei para vocês ontem que a oração cristã protestante, ela não é penitência, ela não cansa, ela não enfada, ela não é mantra, mas ela traz em si, em primeiro aspecto, o aspecto de louvor. E neste quadro, nesta manhã, eu quero estar falando para vocês de um outro aspecto da oração que poucos de nós desconhecemos, que é o aspecto de descansar em Deus. É um tempo para acalmar o nosso espírito diante do Senhor. E como referência bíblica, eu quero deixar para vocês Êxodo 33:14, que diz: Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. E somente com este versículo dá para a gente compreender muito bem que o Deus que nós servimos, sobretudo, é um Deus que quer que descansemos nele. Ainda Pedro está falando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, um dos aspectos interessantes mesmo da fé cristã é louvar e é descansar em Deus. É receber ao invés de dar. Perdão. E muitos de nós achamos que então devemos nos prostrar perante Deus e começar a pronunciar palavras. Tem gente que começa aqui, me perdoe até a comparação que eu vou fazer, mas começa aqui um salve rainha, e só fala, não tem nem noção do que está falando, muitas vezes põe no automático e pensa que o simples fato de estar ali na presença de Deus, no automático, Deus está ouvindo. Não, Deus ele não quer a sua expressão corporal e nem a sua atitude de penitência. Ele quer a sua adoração e ele quer a sua capacidade de compreendê-lo como Deus, para então estar na sua presença, descansando nele, sabendo que ele tudo faz, não é? É receber ao invés de dar, é ouvir ao invés de falar. Nos preocupamos muito do ouvir de Deus e nos preocupamos muito do falar para Deus. Eu penso que se você vai a Deus para descansar na oração, você louva, depois você descansa, o próprio Deus ele já começa a trazer aquele lenitivo, aquele bálsamo e aquele aspecto da fala que a gente já vai trazendo ao coração como convicção, porque tudo de alguma forma é posto no nosso coração pela ação e pelo poder do Espírito Santo. E aí Paulo está falando que é esperança isso, e a esperança não confunde, porque ela foi posta nos nossos corações, pela ação do Espírito Santo, não é? Então é aproximar-se do trono, descansar no Senhor é aproximar-se do trono, é comunicar-se com o Pai, é o nosso espírito descansar no Espírito Santo, é sentir a sua presença, é estar sendo ungido pelo óleo da sua unção. Falamos muito de unção, tem segmento protestante que acha totalmente errado ungir com óleos, porque a Bíblia não traz menção no Novo Testamento, se é que traz, e traz nos Salmos, traz no Novo Testamento, mas a questão é que eu sou ungido com o óleo da unção do Senhor, quando eu estou descansando no Senhor. É estar experimentando a sua profundeza de paz e de amor. É somente quando você descansa no Senhor que você vai compreender que Ele é Deus de paz e que Ele é Deus de amor. E esta paz e este amor, ela vem para o seu coração.
nossas preocupações e encargos caem de nossas mentes e a alma, ela é totalmente livre. Quando então a gente tem esta capacidade de estar descansando no Senhor, nos sentimos seguros para beber de sua santa presença e respirar do seu Santo Espírito. Então beba da presença do Senhor, respire do seu Santo Espírito. Ele nos refresca, nos encoraja, nos dá uma nova força. Ainda Salmo 27, versículo 4 diz: espere no Senhor, seja forte e seu coração seja encorajado. Espera no Senhor, é o que o salmista está falando. Então esperar no Senhor é alguma coisa que todos nós podemos fazer, e dentro desta disciplina da oração como uma necessidade cristã, falei para vocês de louvor. Hoje estou falando de descansar no Senhor e quero abordar ainda um outro tema, confissão, né? Então, oração como necessidade cristã, na disciplina da oração, eu louvo a Deus, eu descanso em Deus, e o meu terceiro aspecto é de confissão. Depois de louvar no templo e vê-lo em seu esplendor, ou de louvar no seu lugar íntimo e ver o seu esplendor, como eu disse para vocês, geralmente eu louvo na pista de corrida, no parque. Ponho o tênis, ponho a camiseta, ponho o calção e vou correr. É a melhor forma que eu tenho para louvar a Deus, né? Então no templo você faz isso, pulando você faz isso, gritando você faz isso, em silêncio você faz isso, deitado você faz isso. Mas aqui nesse terceiro aspecto da confissão, o profeta Isaías, ele cai na presença de Deus, de joelhos, clamando por misericórdia e dizendo: ai de mim, que estou perecendo, por ser um homem impuro, com lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isso aqui é um tipo de confissão, não é assim, não é confessar os meus pecados, principalmente, mas é confessar. Confissão é confessar a glória de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, a capacidade de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus. E o profeta, ele vai justamente no mais profundo deste aspecto. Ai de mim que estou perecendo, é a primeira parte, porque os meus olhos viram o Senhor. E a Bíblia diz que ninguém viu a Deus e viveu. E o profeta, ele cai confessando a grandeza deste Deus, que pela sua invisibilidade, na pessoa do Pai, na pessoa do Espírito Santo, nos traz vida. E na sua visibilidade, na pessoa de Jesus, nos redime e nos conduz à vida eterna. E aí a Bíblia está falando também, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9, e depois 1 João capítulo 2, versículo 2, mostrando então este aspecto da confissão, não é? Falei para vocês do descansar e do confessar. Confessar a sua grandeza e depois prostrar-se ante Ele e confessar seus pecados. Um outro equívoco que nós cometemos também é que geralmente prostramos diante de Deus para confessar os nossos pecados. Perfeito, mas pecado a gente traz no conceito de transgressão. E tem um outro tipo de pecado pior do que este da transgressão, que é o da iniquidade. Que é o pecado que de alguma forma você está com ele no coração, você não praticou ainda, por ninguém ter visto, do ponto de vista de quem está de fora, você não pecou, mas por você saber que já está no seu coração este tipo de pecado, ele tem que ser clamado a Deus também por perdão. Então eu diria que prostrando diante de Deus para confissão, você confessa a grandeza de Deus e você confessa as suas iniquidades e as suas transgressões e você confessa as suas impurezas. Tudo isso é forma de confissão de pecados. Aquilo que é visível, que é transgressão como pecado, mas aquilo que é invisível,
que a iniquidade e impureza que muitas vezes permeia as nossas mentes nos impedem de termos uma vida melhor diante de Deus. E assim, mais uma vez, quero estar orando com vocês, porque nesta série, todo término de reflexão, quero estar clamando e orando em favor de cada um de vocês. Santo Deus e Pai soberano, neste instante, te oro, louvando e agradecendo por tudo quanto eras. E ainda, Pai Santo, clamando por este povo. Ensina este povo a descansar no Senhor. Porque então, Pai Santo, na dimensão Marta e Maria, Marta era aquela ociosa que estava preocupada com a lida doméstica. Mas Maria era aquela que ia compreender a necessidade de estar aos teus pés para aprender de ti. E é no descanso que o Senhor faz. O salmista diz que não precisamos trabalhar muito neste contexto e nem comer pão de dores, porque o Senhor sempre dá aos que o amam e aqueles a quem o Senhor ama também enquanto dorme. Então ensina-nos a te glorificar e a te exaltar, Pai Santo, descansando, mas sobretudo ensina-nos a estarmos confessando os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Mas ensina-nos, sobretudo, a estarmos confessando a sua glória, confessando quem o Senhor é nas nossas vidas, para que de fato possamos ter a consciência da existência deste Deus que é todo-poderoso, todo-santo, que é eterno, que é soberano e que se manifesta na pessoa dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Senhor, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-nos a descansar e ensina-nos a confessar a Tua grandeza, as Tuas maravilhas, sobretudo confessar os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Senhor, mais uma vez prostro-me ante a Tua presença, te orando, o Pai Santo, e te agradecendo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, fiquem na paz, amados. Beijo no coração, beijo na alma. Até a próxima e tenha um dia de descanso na presença do Senhor e de confissões, confessando os vossos pecados, mas confessando a grandeza e a soberania de Deus. Deus vos abençoe.